Boa noite a todos. Com a costumeira alegria que conversamos, acredito que qualquer do vídeo que vocês resgatarem, depararão com essa mesma verdade que eu falo para que eu me compenetre dela. A de que eu me sinto representando, através da palavra, esta ideia-força, esse poder comunitário que Jesus diz: onde dois ou mais se reunirem, eu estarei no meio deles. E Jesus também diz: arrastarem os tribunais, não no sentido literal, né? Mas quando nós formos compelidos mesmo a falar, que nós não nos preocupemos com o que haveremos de falar, porque o Espírito falará por nós. Então, acredito muito que o nosso grupo pensa, estuda, vivencia, se exercita, e aí eu me apoio, né, nos ombros dos amigos, para que nós consigamos conversar o tema. Hoje conversaremos sobre os sentidos, e é proposital que às vezes esses nomes são pequenos e meio assim enigmáticos, né, para que fique a curiosidade filosófica, porque aí você já pensa um pouco o tema, e eu penso no tema também, porque quando Sócrates, né, ele por aquele método da maêutica diz que as respostas estão dentro de nós, de certo modo isso é verdade. Muito do estudo é a intuição que as pessoas têm, são as interpretações que fazemos de cada passagem, e hoje nós nos ateremos bastante a passagens evangélicas para percebermos a representação do tema, tá? Mas a introdução geralmente se vale daquela base. Relembrando que nós evoluímos, vamos desenvolvendo as nossas faculdades, os nossos órgãos dos sentidos, e através deles nós vamos desinibindo as faculdades, não apenas de registro, mas também de sensorialmente, né? Sentirmos, diferenciarmos as sensações e interpretarmos na construção da nossa individualidade. E uma teoria que já citamos uma vez e que nos valerá hoje bastante, né? É que, às vezes, quando chega na escola que a gente chama educação bancária, aquela em que a pessoa, o meu aluno se assenta, e nós pensamos, vou transmitir conhecimento, como se fosse só passar conhecimento e eles receberem como se fossem repositórios. E que se apenas escrevendo faz parte, mas que apenas repetidamente, mecanicamente escrevendo, eles entenderão o sentido do que escrevem. Só que não é bem assim. É diferente, a escola reconhece uma aprendizagem significativa daquela aprendizagem mecânica. Por exemplo, o papagaio ele pode falar palavras, mas não significa que ele entende o significado das palavras que repete, que imita, que remeda, ou que ele, sem o reflexo condicionado, claramente entenderá o significado das palavras. Eles entendem um pouco o sentido através das ações que sucedem às palavras, aos estímulos, né? A corrigenda é uma maneira, a correção, né? O desagrado, não pode, pode. O animal vai, de certo modo, percebendo que uma questão traz uma reação, sucede, tem uma consequência daquele ato, que a gente interpreta como bom ou como ruim, certo ou errado. E a educação não é meramente essa função, né, de adestrar. O papel dela mais é dar significância. Felizmente, nós temos outras instâncias educativas que não são apenas, que não unicamente a escola, e elas se complementam. E, de certo modo, com o tempo, nós vamos perceber que a família tem um caráter instrutivo, que a escola tem um caráter formativo, que a educação tem um papel de proteção, a sociedade vai ter um caráter de proteção. Então, nós vamos percebendo cada vez mais essa abrangência, né, a pessoa completa. E, por isso, as inteligências múltiplas nos ajudam, porque elas consideram que a vida das pessoas, o ofício,
a especialização, a ocupação, a arte com que se identifica, que todos esses aspectos têm como se fossem caminhos diferentes da evolução. E, felizmente, é assim, porque, por exemplo, aqui nós temos muito no nosso grupo pessoas que têm desenvolvido a inteligência musical. E essa inteligência musical, ela tem também um sentido interno de tempos musicais, de ritmo, de matemática. Então, quem canta, quem dança, quem compõe, quem executa, instrumentista, ele tem síntese ali de um tipo de inteligências que a escola, por exemplo, a instrução ajuda, mas que, de certo modo, ele pode desenvolver anteriormente à série correspondente ou fora de uma escola específica de música, na vida, no sentido, no desenvolvimento, na convivência. Um outro tipo de inteligência é aquela inteligência espacial, né? A pessoa pode ter um tipo de inteligência em que ela tem facilidade, por exemplo, com relação à direção. A pessoa fala assim, olha, como você faz, onde é o Canadá? Aí ele pega, vê o mapa, então ele fala assim, olha, eu não tenho noção norte, sul, leste, oeste, tá? Mas o outro fala assim, ó, se eu for para esse lugar aqui, nessa direção desse bairro, eu vou para o norte, se eu seguir, tá? Aí eu vejo no mapa, eu vou para o hemisfério norte, eu vou para o Canadá, a pessoa tem assim, ela vai a vários lugares, e às vezes ela tem até uma memória através da qual ela consegue, eu já fui lá uma vez, então eu sei lá. Ou então ela fala assim, não, por outro caminho também eu chego lá. Ela tem essa capacidade. Então, às vezes, nesse sentido, ela vai desenvolver seu ofício, seu modo de vida. Eu estou introduzindo com questões do nosso dia a dia, porque isso é muito útil para que nós nos compreendamos e compreendamos também as crianças e as pessoas que têm ofícios mais específicos, né, que são importantíssimas. Uma outra pessoa tem um sentido interno, gastronômico, culinário, um outro tem um sentido estético, um outro tem um senso prático. Ele sabe consertar as coisas de uma maneira, tem uma inteligência tão prática, que ele, por exemplo, olha, eu sou do estilo que se eu desmontasse alguma coisa, nunca mais eu teria aquilo que eu desmontei de volta. E algumas pessoas têm essa facilidade de deduzir, têm espírito engenhoso, né, prático. Outros têm inteligência linguística, interpessoal, intrapessoal, consigo. Inteligência matemática, inteligência estética de peso, sinestésico. Então, tem vários tipos de inteligência, né, que nós podemos desenvolver através da vida e que estão associadas, como dizemos no nosso estudo, aos nossos sentidos. Falaremos também, tá, Franklin? O tema que você sugeriu é que, de certo modo, animou essa nossa conversa da noite. Então, por exemplo, quando nós vamos lidar com um conteúdo, vamos por a questão de escutar, qual é o desafio de escutar e ouvir, né? É que às vezes nós temos, por exemplo, ruídos, e eles são muitos. Agora, é diferente de uma comunicação significativa, porque se nós formos colocar em verbos, há várias maneiras de colocar essa associação de verbos. Então, nós vamos imaginar, para ouvirmos bem, para assimilarmos, nós precisamos um pouco nos esvaziar, um pouco, porque os nossos conceitos ajudam a entender o que estamos recebendo. Mas nos esvaziarmos um pouco quando alguém nos traz uma coisa que nos é desconhecida ou contrária, esvaziarmos, registrarmos, acolhermos o que está sendo dito da maneira que está sendo comunicado, interpretarmos aquilo que estamos recebendo e consolidarmos. O que é o consolidar, né? É aquela capacidade de nós percebermos em que aquilo contribui e acrescenta, deve ser considerado fazer parte do espectro do conjunto da gama, muita palavra diferente hoje, né? Do conjunto de conhecimentos, de referenciais, de valores que nós temos. Então, nós somos transformados por aquela diferença que nos é proposta. E que, às vezes, nos é imposta pela vida como a dor. Então, é um desafio. Se nós não nos esvaziamos, vamos ver isso aqui como acontece, nós ficamos blindados, impermeáveis, aí não há crescimento, a evolução fica demorada, lenta.
Então, esvaziarmos-nos, registrarmos, acolhermos, interpretarmos e consolidarmos. Com Paulo de Tarso, por exemplo, Saulo veio tudo de uma vez, né? Ele já ficou cego, e tem a ver com o nosso tema, que às vezes é necessário, né? Que se o vosso olho é motivo de escândalo, arranca-o, porque preferível entrar com um olho no reino dos céus do que com os dois ser lançado na geena, na cegueira dos sentidos. Então, Saulo, por exemplo, ele já foi esvaziado de uma vez. Ele já perdeu o registro, a referência. Ele já não só acolheu, foi imposto a ele. E ele perguntou, porque ele estava esvaziado. Quem és tu a fim de que eu te possa seguir? Né? O que queres que eu faça? E consolidar é o trabalho que Saulo, depois Paulo, faz de conciliar toda a lei que ele defendia com fervor, com empenho, com sentido até dogmático, com a militância, né, em favor das escrituras. Então, aí Saulo vai começando a perceber, interpretar em que sentido as questões se relacionam. A lei, o anúncio dos profetas e a vinda do Messias. E ele conclui que Jesus era o Messias, e ele faz essa construção que ajuda os judeus a entenderem que Jesus era uma nova fase, incomparável, nova fase da história, inclusive do que estava anunciado desde o tempo, como diz, dos profetas. Bem, às vezes o que parece vir assim, que faz um desarranjo em nossa vida e em nosso ser, precisa ser acolhido, explorado, interpretado, incorporado, agregado, consolidado. É como cicatrizar, né? É como crescimento, é como mudança de pele. Continuamos sendo nós, com a aparência de um corpo mais ou menos ao anterior, e que, de certo modo, é um corpo renovado, mas é o mesmo espírito, mesma mente, bem, mesmo aparato. E Jesus faz o que, já que considerando essa pedagogia, essa didática de Jesus? Ele fala aos nossos sentidos. E aí vamos pensar que cada um de nós tem uma sensibilidade mais aflorada dentro de um campo qualquer de percepção. Nós temos um tipo de sensibilidade específica que é mais profunda, né? Alguns gostam de assistir filme, outros gostam de ler, outros gostam de conversar, outros gostam de ouvir música, outros gostam de realizar ações, né? Outros gostam de saber dos exemplos, ouvir. Então, de diferentes maneiras, Jesus faria aquele trabalho de educação dos discípulos, a preparação e iniciação deles para o apostolado, que continua conosco. Vamos pensar a questão do tato, primeiramente, né? O que tem muito representativo do tato como exemplo? A primeira é a mulher hemorroíça, né? Porque é muito interessante. O fato de ela ter deduzido que se ela tocasse Jesus, a veste de Jesus, ela seria curada, tem muita intuição nisso. E foi de um modo tão furtivo que não foi de frente. Não é porque ela estivesse tímida, talvez ela se sentisse indigna, mas talvez fosse uma questão de posição mesmo. Ela estivesse com dificuldade de chegar até a Jesus. E quando ele já estava adiantando, ela conseguiu tocá-lo. E Jesus pergunta, né, quem me tocou? Ah, mestre, mas você está sendo apertado por todos os lados e pergunta quem te tocou? Aí fala, eu sei que alguém me tocou, porque eu sinto que saiu de mim uma virtude. Tá. Pelo toque. O toque também, ele era marcante quando os companheiros perceberam que Paulo de Tarso tinha desenvolvido de tal maneira a mediunidade de cura que eles levavam os panos, né, para que fossem encostados em Paulo de Tarso, tocasse o pano em Paulo de Tarso, levasse o doente e tocasse no doente e ele seria curado. É a mesma lógica de cura que foi realizada por Elias e por Eliseu quando eles despertaram corpos que pareciam inertes, que pareciam mortos. Elias se deitou sobre um
companheiro que estava morto, e o calor do corpo de Elias animou o corpo do rapaz, do filho lá daquela viúva. Então o toque acontece com Paulo, acontece com a mulher hemorroíça, acontece com Elias, acontece com Eliseu, que usou o mesmo procedimento. O toque também, ele é muito marcante numa cura que Jesus realiza, porque aquela vez em que ele fez que o mudo falasse, o que antecede um pouco o versículo, é interessante, porque foi trazido um companheiro surdo e que falava com dificuldade. Então, alguma coisa ele falava, mas estava muito travado. E segundo o que literalmente aparece quando o pessoal fala da tradução, diz assim: o companheiro era surdo, falava com dificuldade. Jesus tocou o ouvido dele, da sua saliva, depois da saliva de Jesus, ele tocou a língua desse companheiro e falou uma palavra, que eles dizem que a palavra significava abra. Tipo assim, desiniba, liberte. Hoje nós diríamos livramento, cure. Aí Jesus falou em abrir. Quer dizer, o companheiro estava travado. Talvez a gente não sabe, pode ser uma questão de um karma, né? Mas tudo bem, mas uma questão traumática, alguma questão que Jesus, pelo seu aspecto de síntese, né? De cura, de psicanálise e tal, já interpreta aquele karma de uma maneira e desinibe aqueles sentidos. Dizendo isto, o companheiro ouviu e falou naturalmente. Pelo toque do ouvido, da língua, abra. Um outro exemplo que ficou muito marcado do tato é o de Tomé, né? Quando eles disseram que tinham visto a Jesus, quer ver, e falaram para ele, então olha só, eles viram e contaram para ele. Nem ouvir, nem se colocar no lugar de quem viu, convenceu a Tomé. E o que ele fala? Diz assim, eu só crerei, só acreditarei que ele nasceu se eu tocar as suas chagas, se eu vir com meus olhos, e se eu tocar as chagas com as minhas mãos, com os meus dedos. Se eu não tocar as chagas, eu não acredito. Quando Jesus aparece na presença de Tomé, acredito que quis dizer assim, não, eu já vi, já basta, mas Jesus diz, Tomé, toque as minhas chagas. Aí ele toca as chagas de Jesus e fica confirmado para si pelos sentidos. Aí ele acredita na manifestação viva de Jesus. Porque na visão dele, Tomé, na época, pragmático, meio precursor de um cientificismo, as questões eram muito práticas. Já comentamos uma vez, quando Jesus ia descer a Jerusalém numa passagem, chega a ser engraçado, porque Pedro acaba de anunciar, eu digo que tu és o filho do Deus vivo e tal, e filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, porque, Pedro, quem disse isto foi alguém que pediu a questão do estudo aqui, tá? Aí ele fala assim, bem-aventurado és tu, porque essa palavra não vieram de ti, mas do Pai que está nos céus, né? Então, Pedro acaba de dizer isto, e Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Pedro, que falas do Pai que está nos céus. Ele era tão bipolar, Pedro, que Jesus fala assim, agora convém que eu desça e que seja entregue na mão dos homens a Jerusalém. E Pedro, não permitiremos que o Senhor vá. Não permitiremos, chamou turma, sozinho, não tinha jeito de segurar Jesus. E Jesus, afasta-se de mim, Satanás, porque conhece a vontade dos homens e não de Deus. Quando Jesus garante que ele vai mesmo, Tomé já manifestava seu cientificismo, ele conclui o seguinte, ele diz assim na hora, e chega a ser engraçado, né? Morramos com ele. Na síntese de Tomé, ele já diz assim, Jesus vai descer, nós vamos morrer, não, nós vamos descer com ele, ele vai ser morto e nós seremos mortos. Nem disse, vamos com ele, não, morramos com ele, já disse tudo, ele vai morrer e nós vamos morrer por causa dele. Tomé era assim, então para ele se certificar e crer na
continuidade da vida, através de Jesus, ele precisou tocar as chagas. Então, esse é o grupo do tato. Às vezes nós somos assim. Para nós acreditarmos, por exemplo, na mediunidade pelo aspecto do tato, nós gostamos de questões assim, cura efetiva, testemunhada, com um meio em que se manifesta muito bem controlado, muito bem supervisionado, muito seguro. Obras muito seguras, muito bem referenciadas, médiums muito seguramente, muito confiáveis. Questão da ciência muito comprovada, muito demonstrada. Então, alguns espíritos evoluem assim, e não tem sentido pensarmos assim, então esses espíritos são inferiores, eles desagradam a Deus pela falta de fé. Não, é uma maneira diferente de caminhar. Faz parte e é importantíssimo para o campo das pesquisas, para o campo de consolidação dos conhecimentos, para o campo do que usufruímos. Esses espíritos pesquisadores nos permitiram, por exemplo, né, o computador. O que nós pensarmos aqui, se formos pensar que a obra da ciência é muito consequência desses espíritos. O paladar. Era fundamental que Jesus, considerando os costumes da época, consagrasse o gosto deles e a cultura pelo pão, pelos peixes, pela água, pelo vinho. Era fundamental que fosse assim. Então, a manifestação pública de Jesus, tem aquela lá com os 12 anos, que conversava com os doutores da lei, mas um primeiro incentivo que acontece é aquela vez que ele está nas bodas, lá, as bodas de Caná. E Maria chega meio assim, ansiosa para Jesus, ou meio angustiada, não sei qual é o sentimento. Maria é um mistério poderoso, de tão divina, né? Mas ela diz assim, o vinho deles tinha acabado, né? Então ela chega assim, meio assim, reservadamente, e fala para Jesus, sabendo dos seus poderes, né? O vinho deles acabou, eles não têm vinho. A fala de Jesus, mulher, o que temos? O que tenho eu com isto? Né? Ainda não é chegada a minha hora. E vinho desde Noé era representado como símbolo de alegria, de festa, de comemoração, de alegria. Pensando pelo aspecto essencial, melhor, tá? Não estamos discutindo, mas se for discutir beber demais, não, nós estamos falando do sentido aqui do essencial. Então, naquele momento, era uma festa, era alegria, era um noivado, era alegria, era celebração de uma união. E a água, quando Jesus transforma a água em vinho, de certo modo ele está dizendo que ele traz alegria. Porque eles se alegraram e depois disseram assim, nossa, geralmente o pessoal serve o vinho melhor no início e depois o vinho que fica para depois é mais simplesinho. Mas dessa vez não, incomparavelmente esse vinho do final agora da festa, que apareceu agora, é incomparavelmente melhor do que o outro. É como Jesus representando que a alegria do Antigo Testamento era um vinho inferior, mas era um vinho divino, era alegria. Mas o vinho que veio depois, a partir dele, era um vinho incomparável. Então, Jesus traz alegria, né? Ele dá um toque, uma qualidade para a existência e para o planeta, representada naquele recado inicial ali. Onde mais ele manifesta a questão do paladar, né? Das multiplicações de pães. Eles estão com fome. Aí o companheiro fala assim, devemos despedir-os para que eles possam comprar alimento, e Jesus fala, dá-lhes voz de comer. Mas como dá-lhes voz de comer? E Jesus mostra que o alimento da convivência com ele era suficiente para alimentar os companheiros que foram começar como eles começaram. O que vocês têm? Numa das manifestações, numa das multiplicações, né, nós temos só 5 pães e 2 peixes, e Jesus faz o quê? Multiplica aquilo. É como se ele dissesse que aquela semente, né, que ele passou ali, que virou fruto, os discípulos pegam várias sementes, aí vem um fruto e passa várias sementes, é a pirâmide no melhor sentido, tá? É a progressão geométrica, né? Aí vai passando o ensino, e eles comeram daquele pão, e viram que o pão abundou e sobrou. Por quê? Porque além de eles se alimentarem, ainda sobrou lembrança, e sobrou semente, não do pão, do trigo, mas sobrou ainda, para que eles pudessem continuar espalhando aquele pão da vida.
Isso acontece também com os discípulos de Emaús. Depois voltaremos a isso, mas ali também Jesus, quando parte o pão, é que eles o reconhecem. Voltaremos a isso. A nadar também, a mulher do poço. Ali já não era vinho, era água. Por quê? Porque a vida dela já estava meio sem sabor. Ela já era complexada, ela era mulher e samaritana. Ela até fala, como que eu sendo samaritana, tu falas comigo, se és judeu, né? Como o senhor fala comigo? E sendo homem, fala comigo em praça pública? Aí fala, dá-me de beber. Ela fala, e tal, e depois ele fala para ela, olha, se você soubesse quem está lhe pedindo de beber, você daria essa água. Eu lhe daria uma água que nunca mais você teria sede. Essa mulher já tinha perdido o sentido da sede, da alegria. Mulher, busca teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, porque tivesse tanto. E o que está contigo agora não é teu marido. Ela já tinha caído numa exaustão, numa mesmice, numa falta de gosto pela vida. E aí Jesus fala, ele não é nem transformar água em vinho. A água que você tem, o karma que você já tem, vai ser uma água sentida de maneira diferente. Eu vou dar um sentido para essa sua rotina, que nunca mais você terá sede, nunca mais você vai deixar de se saciar da água. Então Jesus, ele toca essa companheira através da água, a outra toca através da veste. E ele toca a Tomé através das chagas. E ele, de certo modo, toca os companheiros através dos pães, não do material dos pães, mas do significado de que aquele pão dele se multiplicava e que o cristianismo se espalharia e alimentaria a humanidade. Direção para onde ir, né? Aí é outro tipo de inteligência, das inteligências múltiplas. Imagine, puxa, eu tentei tanta coisa, eu busquei tantos mestres, eu busquei tantas doutrinas, busquei explicações, o escravo lá da rainha da Etiópia lá, e Saulo explica para eles qual era o Messias que já tinha vindo e que estava profetizado e que aconteceu, fisicamente foi vitimado, mas o sentido, e que depois se manifestou a eles e tal, que prepararia lugar, muitas moradas. Quando nós estamos assim, sem saber para onde ir, sem sentido, mas aí já não é o sem sentido do paladar, é o sem sentido de direção. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vou buscar o quê? Se eu já tenho o entendimento da verdade, o sentido da vida e a direção para caminhar. Fica completo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus veio, nos amou, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu sou a verdade, ele anuncia as verdades, ensina as coisas de Deus, e ele nos mostra a maneira de caminhar e a maneira de viver. Fica completo para quem tem essa necessidade. É igual dissemos, quem tem inteligência espacial, então, né? Vai uma vez com o itinerário, aprende o caminho e decora o caminho. Para quem tem esse sentido e essa prontidão, Jesus mostra a direção e essa pessoa já sabe ir. Aí eu sei lá, porque eu já mostraram o caminho. Ele me explicou, ele me mostrou o mapa, eu chego lá. E para quem tem dificuldade, fala, mas como que eu vou aqui ou acolá? Jesus diz, né? Tempos virão em que as pessoas não irão aqui acolá, né? Que o reino dos céus não está ali acolá. O reino dos céus está dentro de vós. Aí Jesus também diz, olha, não é ir a Jerusalém, a Aparecida do Norte, a Meca, tudo isso lugar sagrado, Assis, Uberaba, Pedro Leopoldo, tudo sagrado, magnetizado, imantado, Ávila, permagnetismo. Mas a essência é magnética. Ali, o principal é o ser, né? O templo pode ser destruído, mas o espírito é indestrutível. Então Jesus diz, tempos virão em que não será necessário ir a Jerusalém ou tal lugar para adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade. E é desses adoradores que o Pai precisa, porque eles é que dão o exemplo principal, a lição mais profunda de quem está buscando. E ele fala, buscar e achareis, né? Então, visão. Visão e audição são muitíssimo presentes, tá? Começa pelos discípulos de João Batista. Não, antes disso, quando o pessoal foi lá ver João Batista e Jesus chega,
Primeiro que João Batista, de início, já vê Jesus, já falamos isso, e reconhece logo. Eu que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até mim. De primeira vista, ele já reconheceu, sem ver, ele já reconheceu no ventre de Maria, quando ele estava no ventre de Isabel. Então ele veio, viu além da matéria, e comemorou, exultou. E comunicou, né? Que Isabel já estava sendo cristianizada. Mas então ele vê a Jesus e já reconhece, ele já era preparadíssimo, né? Espíritos se reconhecem. Mas Jesus, quando se fala para a multidão, e aí já estamos falando do sentido da visão, ele diz assim, eles chegaram e Jesus pergunta assim, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver uma palha agitada pelo vento? A palha agitada pelo vento são as nossas questões do dia a dia, as superficiais, as questões simples, aquelas que, Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas, amanhã eu tenho que levantar, fazer tal coisa, pagar isso, fazer aquilo, buscar isso, comprar, arrumar isso. São as questões, são as palhas agitadas pelos ventos. São aquelas matérias superficiais mais leves, que o vento, né, a direção do momento tal, aleatoriamente ao que parece, essa palha é agitada. Então, na superficial das coisas, mas Jesus fala, vocês não foram ver uma palha agitada pelos ventos. Vocês foram ver o João Batista, uma lâmpada que arde o tempo todo, ou seja, um espírito cuja sintonia é constante, ininterrupta. E as pessoas atraídas por João Batista iam para o deserto, quer dizer, não tinha nada mais que buscar lá, não fosse João Batista, a não ser a palha. Não tinha dispersão da aula, João. E João Batista era como se fosse uma lâmpada, porque a luz precisa de meio de manifestação à noite, por exemplo, de uma lâmpada, de um instrumento, a lamparina, do candeeiro, a candeia e tal. Então, João Batista era a manifestação da luz divina, era uma luz diferente do sol, porque o sol no deserto pode parecer, tendência que seja desagradável para quase todo mundo, mas eles iam para lá para que uma lâmpada ardesse, porque eles se sentiam tocados, mas percebiam porque viam a João Batista. Isso os fazia ir para o deserto, largar tudo, era um exercício, largar tudo, pai, mãe, irmã, casa, ir para o deserto, só por causa da monoideia, ideia fixa, daquele poder, daquele fulgor, daquela intensidade, aquele anúncio incomparável de João Batista anunciando o Messias. Aplainai as veredas do Senhor. Jesus fala para quem tem sentido estético da visão, ele fala então, né? Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, no entanto, nem Salomão se vestiu como um deles. E fala dos passarinhos. Para quem é observador da natureza, Jesus também usa a didática de chamar, é o toque da visão. Então, nas inteligências múltiplas, ele vai chamando a cada um. Quando o Eclesiástico cita que Deus chama a cada criatura pelo nome, se nós mudarmos a palavra nome pela palavra sentido, Jesus fala ao sentido de cada um. Porque se ele falasse apenas aos tomés, aos espíritos que querem tocar, para comprovar, ele teria um segmento da humanidade, mas a outra não se sentiria tocada. E se toque fosse só encostar, né? Seria um grupo privilegiado, mas outros basta ver. E já dissemos daquele centurião, né? Que só Jesus dizer, eu vou lá curar, eu falei, não precisa. Eu tenho autoridade sobre os meus comandados lá, e basta eu dizer uma palavra e eles cumprem. Se o Senhor disser uma palavra, eu sei que meu servo, por ordem, por poder da tua palavra, meu servo será salvo. Esses são os adoradores em espírito e em verdade. Ele não precisou nem que Jesus falasse, eu vou curar. Jesus disse, vou lá, onde está ele, né, tal. E para ele bastou o sentido da vontade de Jesus. Então, quando nós dissemos, um centurião, Cornélio, ele é gentio, o que importa é o sentido essencial, é o principal. Mas, por enquanto, a nossa porta de entrada são os sentidos, é da nossa história evolutiva, né? Jesus disse coisas assim, olha... Não, no Antigo Testamento, a voz divina, como se fosse representante, dizia assim, eu ouvi o clamor do meu povo.
Por quê? Para que nós nos sentíssemos, que a nossa resposta acontecesse, Jesus, o Espírito, né, que representa a divindade, interpreta e fala para nós assim: vocês falaram e eu ouvi o clamor do meu povo, para que nós tenhamos uma resposta anterior. Eu ouvi e falava. É nossa necessidade, se colocando em nosso nível, né? O verbo se fez sentido e habitou entre nós, né? Não precisou, vamos dizer, não precisou aparecer, porque bastou ouvirmos, porque nós falamos. Então, falamos, ouvimos. Não foi um sacrifício, foi uma comunicação, que às vezes basta. Ouvir o clamor do meu povo. Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes daqueles que ouvem a minha palavra e que a acolhem, e que a praticam, porque são semelhantes à casa construída sobre a rocha. Jesus usa uma ideia material para o sentido de acolher a palavra dele. De novo, ele usa uma comparação, uma metáfora, uma imagem, para que nós tenhamos clareza do que é uma personalidade bem estruturada na virtude. Felizes aqueles que ouvem a minha palavra, que já é difícil, né? Escutar e ouvir, esvaziar-se, ouvir e guardar essa palavra para praticar. Guardar é fazer parte no coração, na memória, na proposta de transformação, na luta de aprimoramento. Reconhece-se o verdadeiro espírita através da sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Ou seja, nós vamos melhorando a nossa construção, estruturando a nossa personalidade, firmando a nossa pauta de conduta, de ideais, de realizações, de interpessoalidade. A inteligência interpessoal Jesus faz o tempo todo, né? Amai-vos uns aos outros. Por que você vê a trave e não vê o cisco que está no seu olho e vê a trave no olho do seu irmão? Perdoar ao próximo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem usar da espada perecerá pela espada, com a mesma medida que medimos, seremos medidos. Então, Jesus faz essa dialética de inteligência interpessoal e intrapessoal interior o tempo todo. Não amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ama a teu próximo como amas a ti mesmo. Então, para quem tem o ego muito fechado, ele diz assim: ama teu próximo assim como amas a ti mesmo. Ou seja, coloca-se no lugar do outro. Para quem já é mais assim, observador, é mais externo, ele fala: ama teu próximo como eu te tenho amado. Então, o método pode ser de resposta em si mesmo, ou então nos exemplos de Jesus que nós vamos exercitar a inteligência intrapessoal ou interpessoal. Jesus diz sobre a visão assim: tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. O que falarei dessa geração, né? Aí ele está dizendo: olha, poxa, eu estou aqui, vocês estão olhando as palhas ao vento, vocês não estão percebendo. Por que me tentais, né? Porque eles foram levar uma pergunta, mas eles não estavam esvaziados e nem acolhendo a resposta, e nem aceitando uma resposta de Jesus, eles queriam a resposta deles. Acaso é lícito pagar impostos? Agora, olha só, da profundidade do nosso encontro e do que a gente está se preocupando aqui, imagina como que desafina uma pergunta dessa. Senhor, é justo pagar impostos? É uma questão tão terrena, tão do tempo que nós entendemos a profundidade de Jesus. Qual que é a alcunha que está aí? Qual a esfinge? Né? Esfinge? Não sei, agora é efígie, né? Acho que é isso mesmo. O esfinge, estou lembrando do Egito lá. Qual que é a efígie que aparece? Ele falou assim: a de César. Então dá a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a questão já ficou resolvida ali mesmo, né? Esgotada. Ele falou: por que me tentais? Porque ele viu hipócritas, quando João Batista diz: quem vos ensinou, raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da fúria que há de vir? Parece que há quem comenta que muito da visão das víboras é comprometida. Não é uma visão claríssima de profundidade. Ouvi uma vez, não planejei falar, estou relembrando, tomara que relembrando corretamente, tá? Tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem. Jesus diz também assim: eis que estou... Não, ainda sobre a visão, tá? Abraão, alguém fala: acaso és maior do que nosso pai Abraão?
E Jesus diz: Abraão ansiou por ver o meu dia e exultou. Olha só, o anseio de ver, a expectativa de chegar àquele momento. Abraão, que foi dos precursores, que teria a sua descendência, né, multiplicada, e com quantas estrelas, no exagero lá da literatura, licença literária, né? Então, avisa que Abraão está lá, e depois os profetas, e que ele teve anseio pela vinda do Messias, e que ele conheceu no plano espiritual. Abraão ansiou por ver o meu dia, e exultou e se alegrou. Moisés exultou por ver o dia de Jesus, a lei. Elias exultou por ver o dia de Jesus, os profetas, e na transfiguração eles viram a Jesus e vieram participar daquela iluminação no Monte Tabor. Então, a visão, às vezes, ela é até antecipada para quem tem fé, sabe mais ou menos o que está por vir. Quando nós pensamos na Terra Prometida, que acaba sendo a evolução que alcançamos, um lugar de mundo regenerado, feliz, celestial, onde a virtude predominará para que nós saibamos aprender para ensinar, é mais ou menos o que acontece com Moisés. Moisés, ele viu a Terra Prometida, mas ele não entrou nela fisicamente. Deixou o corpo físico, entrou espiritualmente, mas ele viu. Aqui nós estamos vendo a Terra Prometida, nós estamos vendo a promessa. Nós estamos relanceando o olhar e vendo o Messias. Nós estamos contemporâneos, mas que não viu Estevão, Gesiel, que soube de Jesus, mas viu o Messias no texto do Evangelho. O escravo da Etiópia, que viu Jesus, por assim dizer, tocou-se pelas palavras de ensinos de Paulo. Como Gamaliel, né, que, de certo modo, se tocou, tato, sentiu-se tocado pelos evangelhos, sem que necessariamente precisasse ter conhecido a Jesus. Bem, visão, olhar os lírios do campo, nós vimos o Messias, uns chegam na hora de chamar Natanael era meio Tomé, né, também. Pedro chega lá com o irmão dele e fala assim, nós vimos o Messias. Aí Natanael, de onde que ele vem? Vem de Nazaré. Acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, a princípio não acredito, tá? Aí fala assim, não acredito. Ele falou, então venha e veja. Aí ele foi e viu. E Jesus deu a demonstração e ele escutou. Bem se vê que o Senhor é um grande profeta. Bem se vê que ele viu. O sentido dele é a visão. Jesus considera um grande profeta só porque eu disse que se eu vi o seu dia tal, você verá coisas muito maiores do que essa, porque seu modo de crer é vendo. Jesus conversa com Natanael na língua dele. Então, lá no Sermão do Monte, no Pentecostes, quando nós vemos assim, mas nós somos de lugares diferentes, e como que pode cada um de nós entende na própria língua? Jesus faz isso na língua dos sentidos. Onde nós fomos sensibilizados, uns serão nas artes plásticas. Um vai gostar da pintura, o outro vai gostar da escultura, o outro da arquitetura, o outro da natureza, né, virgem, por assim dizer. Outro através da música, o outro através da literatura, da poesia, de um relato, de um exemplo, de uma experiência. De algum modo, a nossa língua, através do nosso alfabeto inteligível, compreensível, Jesus se vale dele para falar conosco. Na audição, discípulos de Emaús, depois já voltei, aquele que escuta minhas palavras e a pratica. Então, eu já adiantei um pouco da audição. Ouvi o clamor do meu povo, a audição. Tendes ouvido, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, ouçam. Que a quem tira o que é teu, não tornes a pedir. Perdoa teu irmão, ama teu inimigo, ora por aquele que te calunia. Então, Jesus está dizendo constantemente, falando assim, vocês estão agindo assim porque vocês ouviram assim, creram assim, exercitaram assim. Mas eu vos digo, ouçam, tenham ouvido de ouvir. Quando se fala no Sermão do Monte, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E muitos já não andavam com ele, não todos, minoria. Muitos chamados, poucos os escolhidos. A seara é grande, poucos são ceareiros. Mas não quer dizer que sejam fracos, cordeiros em meio a lobos, é qualidade
de apostolado, não é quantidade, não é proselitismo. Então, quem o pode ouvir? Esse discurso. Então, Jesus fala sobre aquela fala anterior, ele retifica, ele traz a diferença fundamental para o entendimento divino, que é a do amor, depois de termos tido uma experiência da justiça confundida com as ideias de justiça humana, justiça social. Jesus traz o sentido da justiça natural, divina, que é misericordiosa. Eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz, eu entrarei, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Olha a mistura toda, ele bate, ouvido. Quem escuta, né? E abre a porta, tato. Eu entrarei e cearei com ele, paladar. Cear com ele tem um sentido de ritual, como teve com Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa. Zaqueu, desce porque convém que eu ceie contigo nesta noite em tua casa. Bem-aventurados os que ouvem as minhas palavras e as guardam. E na síntese, na mistura dos sentidos, para nós nos aproximarmos do fechamento. Jesus diz assim: aquele que tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver. Quem tiver olhos de ver, veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Ele já está dizendo que muitos ali não registrarão, não se esvaziaram, não registraram, não acolheram, não interpretaram, não aceitaram aquela mudança, não consolidaram. Então, o desafio nosso é escutar essas palavras, nos esvaziarmos, escutarmos, refletirmos, discernindo, interpretarmos, esculpirmos o nosso ser, trabalharmos o nosso ser, harmonizarmos o nosso ser, nosso caminho. E, quando fala, né, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. O irmão também pode ser esse conhecimento, essa boa nova. Nós estamos no caminho e nesse caminho nós vamos nos reconciliando, nós vamos retificando, aplanando as veredas do Senhor, retificando nosso caminhar, nosso modo de vida, nosso entendimento, nossa maneira de sentir e reagir, enquanto estamos no caminho da evolução no plano físico. Muitos profetas e reis, Jesus diz, almejaram ver o que estáis vendo e ouvir o que ouvis. Assim como aconteceu com Abraão, Jesus diz, muitos quiseram ver e ouvir o que vocês veem e o que vocês ouvem, e não tiveram essa mesma oportunidade. João Batista, quando ele se deixou prender, ele disse, né, eu devo diminuir para que ele cresça, eu devo desaparecer para que ele apareça. Eu devo sumir da vista dele para que eles o vejam. Os discípulos de João Batista. Aí João Batista estava assim, com aquela sensação de perda, de orfandade, e ele disse, vão até ele e perguntem. João Batista sabia, eles precisavam saber pelos sentidos. Perguntaram a ele, então, o seguinte, és tu o Messias que há de vir, ou devemos esperar outro? Aí eles foram, antes de perguntar, Jesus realizou algumas curas, e quando perguntaram, és tu aquele que há de vir? Ide, perguntai. Aí João Batista fala, o caminho, lembra, espacial, inteligência espacial, ouçam, vão até ele, ouvir, caminhar e perguntar, certo? Perguntaram a João Batista, ouvir, caminhar e falar. És tu o Messias que há de vir ou devemos esperar outro? Então, os sentidos são trabalhados. E o que Jesus faz? Ide e dizei o que vedes. A João Batista, olha Jesus fixando de novo pelos sentidos, vão, caminhem de novo, de volta, mas já vocês vieram João Batista, agora vocês voltam cristianizados. Falem para João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam e a todos é anunciada a boa nova. Olha só os cegos, lembra? Abra. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam.
todos é anunciada a boa nova, no alfabeto, na matéria, na disciplina, no caminho, na porta de entrada, no sentido mais sensível de cada um de nós. Quando Jesus se refere à prece, mas como nós vamos fazer para orar? Ele diz, quando forem orar, quando vocês forem orar, né? Vocês entrem no quarto, só fecha. Vocês entrem no quarto, né? Só isso, obrigado, tá? Então, entrem no quarto, né? E o Pai, e orem, porque o Pai que vê em segredo, olha só, entrar, caminhar, orar, pode ser falar, vamos, a mente às vezes está pensando a oração, então é como se estivesse pronunciando, mesmo que não seja pelos lábios, mesmo que seja coração, mente. Aí vocês proferem a oração, e o Pai que vê, ou que sabe, ou que ouve, aí já não importa, mas para nosso sentido, para nossa necessidade, aí imagina que Deus vai ouvir, que Ele vai ver, que Ele vai responder, né? Você te recompensará, responderá, atenderá. Pode ser uma consolação, um entendimento, um pedido de força, alguma questão. Aqui ele está dizendo, nós vamos para o quarto onde Deus não é visto, nós nos comunicamos daquela maneira e Deus se comunica conosco da nossa maneira em resposta do pedir e obtereis. Às vezes o sentido não responde, e aí nós temos a questão da dor. A dor, né, da dor, né? No sentido de que a dor, gente, quando o nosso sentido é uma questão interna, um sentido interno, e é a voz de Deus. Às vezes, sem precisar do sentido, nós temos o entendimento. E através do entendimento, né, os sentidos são periféricos. E aí a gente tem a questão mais concreta da reflexão da noite, quando Jesus... A importância da cura, mas não numa questão mais radical, tá? Os irmãos que nos lembramos aqui, esse contorno aqui com vocês, eu tenho liberdade de ser direto, que se auto-exterminam. Os nossos irmãos suicidas de hoje, nós ontem, amanhã, tal. Parece que eles não conseguem ouvir, parece que o clamor deles não é ouvido, parece que eles não conseguem falar, parece que tudo neles é dor, que todo sentido, não tem consolo, não tem caminho, não tem Jerusalém, não tem cuidador, não tem alegria, não tem esperança. É tudo mentira dos sentidos. Assim como nós estamos aqui com a ilusão dos sentidos, das manifestações, eles estão com a ilusão negativa da imanifestação, do imanifesto das coisas e dos sentidos. Eles estão rodeados de misericórdia, de amparo, de luz, de flores, de perfumes, de arte, de projeto, de resposta e de carinho. Aí como que Jesus fala para esses irmãos de um sentido especial? Imaginemos os ovoides ali, os sentidos parecem confusos, os órgãos parecem projetados, parecem inacessíveis. Aí Jesus nos fala aqui, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que larga 99 ovelhas e vai em busca da ovelha desgarrada. E o bom pastor cuida da ovelha desgarrada. Ali Jesus já não fala, não julga, não recrimina, o ser não fala, não ouve, mas sente e se comunica. Então, o amor é uma comunicação divina que alcança todos os planos. A caridade quebranta, toca todos os seres, sensibiliza os mais embrutecidos, afeta, toca, cura os companheiros mais endurecidos, mais empedernidos. Então, Jesus, quando cessam os sentidos, né, lembra? Quando ele fala assim, as línguas cessarão, as profecias se cumprirão, as ciências se extinguirão e ficará o amor. Vale tanto para a evolução, quanto vale para os companheiros mais aparentemente inatingíveis. Aí o bom pastor envolve aquela ovelha, Maria envolve aquela ovelha, cuida dela com carinho especialíssimo, tá? Então, isto. Nós somos tocados pelo Senhor, pode ser uma live, que nós nos tocamos, nós nos ouvimos, nós sentimos, nós vemos, né? E nós fazemos uma obra de arte da acolhida carinhosa.
Agradecemos a todos e nos confiamos ao nosso amigo, articulador, coordenador Demóstenes, tá? Oi, Grátis. Fique à vontade. Obrigado pelo título aí. Eu já falei isso aqui uma vez, que às vezes é muito difícil a gente tentar encerrar sem cortar a sua fala, né? Que é uma harmonia tão grande, né? E eu penso que se alguém tivesse entrado na reunião neste momento e ele tivesse ouvido só a fala do bom pastor, teria entendido o sentido todo da palavra, né? De todo o estudo de hoje. Sim, desde o início foi sensacional. A gente agradece muito, muito, muito. Eu me emociono muito fácil. Então, E o motivo por que terminou assim, Demóstenes, é imperativo da espiritualidade. Anteontem, o meu sogro descansou e precisava descansar de uma maneira maravilhosa, suave, misericordiosa. Não foi na hora, foi mais do que certa, tá? E aí lá eu soube de um companheiro que havia desencarnado por autoextermínio. E de certo modo eu achei que o estudo deveria chegar até ele, porque ele representa os grupos todos, tá? E aí me veio a ideia do bom pastor. Eu falei, então vamos para esse finalzinho, vamos nos vincular, porque o vínculo se estabelece, sim. Nós demos um colorido lá agora e demos uma musicalizada no ambiente lá, tá bem? Mas foi por isso também. não, muito obrigado. A Ruth sempre tem algo para falar para a gente, Ruth. Cadê você? Olha aí. Tá sem som. Até nisso você aparece comigo. Tá sem som. Tim, tá sem som. Vai sair. Oi, agora sim? Não. Não. Repete. Do Evangelho. Repete de novo agora. Agora. Pode repetir. O mentor espiritual estava lá, a sorte foi essa. Tantas passagens maravilhosas que você falou aí do Evangelho, né? Jesus, o cristianismo e tal. E na hora eu fiquei lembrando, você sabe como que eu sou eternidade cliente, né? Você sabe disso, né? Então, eu fiquei pensando, porque é muito maravilhoso a gente perceber que, você sabia que na Índia, eu fiquei pensando, por que as pessoas comem com a mão? Porque lá eles acreditam que chegar ao Samadhi é através dos sentidos, mas que para isso a gente precisa exercitá-los. Por isso que lá é tudo muito colorido, eles comem com a mão para a gente estar sentindo as coisas, né? Tudo lá tem muito cheiro, né? O cheiro, para a gente exercitar o cheiro, o sabor, a comida deles é muito temperada. Então você fica pensando, mas que coisa estranha, né? A gente fica pensando que a gente chegar ao estado de nirvana é sempre através do não querer, tirar essas coisas, né? Ou é ficar num lugar onde está tudo muito branco, muito. E eles falam que não, que você tem que exercitar isso, porque exercitar a presença, né? Você está presente, você está vivo, porque só assim, quando Jesus fala, eu ouvi de verdade, né? Enxergar de verdade. Você se alimentar e realmente sentir o sabor. O senhor Honório falava que sempre que a gente fala de morte no Evangelho, a morte não existe, né? Principalmente para nós. Então, quando fala de morte, quando a pessoa é morta em vida. E quando a gente está passando pela vida, que a gente não sente o sabor das coisas, não enxerga as coisas como elas são, passa pelas coisas sem enxergar, né? A música, muitas vezes, a gente está num lugar, você coloca uma música só para preencher o espaço, preencher o tempo. E não, você não está ali escutando a música, você está, vou pôr essa música aqui para passar o tempo, para preencher o ambiente.
E o estar presente é você realmente estar escutando a música, enxergando a natureza, sentindo o cheiro, apalpando as coisas, né? Você pegar uma pessoa, sentir a mão dela, né? Sentir a pessoa, sentir o calor que vem dela, isso é tão importante. Às vezes tem pessoas que me abraçam, eu nem sinto a pessoa abraçando, eu falo, né? Não senti esse abraço, porque a pessoa abraça assim, de um jeito que não te afaga. E um abraço afagado, gente, não tem coisa melhor, né? Tanto para quem recebe, como para quem dá. Então, eu acho que você estar vivo é por aí, a gente está exercitando mesmo os sentidos, porque muitas vezes a gente não está, né? Exercitar a presença. Isso é meditativo também, né? A meditação vem disso, você está presente. Para isso você precisa dos seus sentidos, né? Então é a união, né? Oriente, cristianismo, aí, essas religiões do Oriente tão antigas, que já falam isso, e Jesus só vem completando, né? Ele só vem falando de uma coisa que já existe, porque isso é verdade em verdade, é isso, né? É coisas que todas as pessoas falam, todas as culturas, todas as religiões falam. Quando Jesus fala em verdade, é porque existe em tudo, né? Isso aí o Oriente já falava há muito tempo, ele só veio concretizar. Uma coisa muito bacana. Isso é uma prévia da palestra da Ruth semana que vem. Exatamente. Oriente. Muito bom. Valeu, doutor. Só mais um minutinho. Eu fico pensando assim que com essa pandemia a gente está aqui podendo, né, conversar, né, mas assim, a gente sente muito distância de um abraço, né? Tem pessoas que abraçam e marcam, né? Tem pessoas que pelo cheiro marcam a gente. Acho que Roberto Chiniachik tem um livro chamado Carícia Essencial. Ele fala o seguinte, que a carícia é o combustível do comportamento humano. Eu acho que a gente sente falta disso, né? Desse abraço, né? Desse beijo barulhento, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado durante esse período para que a gente não deixe isso passar, né? A gente está tomando o cuidado que é necessário, mas muito em breve a gente, se Deus quiser, vai poder estar abraçando, beijando, né? É isso. Ô, João. Oi. Estou vendo a Carla aí, né? Essa família grande. E lembrando o Gladson falou, e aí eu lembrei do meu aluno, o professor Gladson. Eu tenho um aluno especial de 19 anos que canta lá comigo as músicas lá, tá cantando música lírica comigo. Aí ele fala assim, que dia que eu posso abraçar? Que dia que eu posso abraçar, professor? Senti. Desse jeito mesmo. Os alunos lá, eu estou esperando a segunda dose, porque vocês estão falando assim, né? Eles falam assim, os alunos vão lá em esquema de escala, eu já quero saber a escala lá. Aí, é claro que eles vão querer o mínimo de pessoas na sala, mas o passeio é público, não é isso? Eu fantasio de palhaço e vou lá. Uma fantasia que combina com a máscara, eles não vão nem saber quem é. Quem sou eu? Que é isso? Eu já sei dessa história, né, Ruth? Então tá, gente. Eu vou pedir o Tim para cantar a música para encerrar. Você canta para nós, Tim? Eu tenho uma sugestão, você já sabe qual, né, Tim? Não, meu amigo, qual que é? Bom, onde o gládio que nos pune? Onde o peso de granito? Ô, gente. Vida. Eu já tenho vergonha, eu pedi essa música também. Foi vida. Né, Tim? Não, mas é legal, legal. Pois é. E a gente gostaria de, nesse momento de prece aí, com a música, a gente envolver os parentes, né, conhecidos da Iris também, como todos nós temos, né, parentes com dificuldades, amigos com dificuldade, até toda a humanidade está passando por dificuldade, a gente, em especial, vibrar por nossos amigos, né, parentes, neste momento, tá bom?
Obrigada.